Os Correios não é um problema da nossa economia. Meu nome é Vinícius Almeida, eu sou aluno de Economia da USP e eu falo informações de economia que você não vai ouvir os economistas falando por aí. Sim, os Correios têm dado prejuízo constante para os cofres públicos, como diversas matérias e reportagens nos trazem. Mas isso não é um grande problema e eu vou te explicar exatamente o porquê. Primeiramente, a minha visão sobre o assunto. Não é dever de toda empresa estatal dar lucro. Nem toda empresa estatal precisa ter como objetivo final a lucratividade. Por quê? Existem empresas que, mais do que simplesmente prestar serviços, elas prestam serviços fundamentais para o território nacional. E os Correios se encaixam nessa definição na minha avaliação. Os Correios, eles são uma das empresas mais importantes do país. Além de toda a questão de entregas de correspondência, os Correios fazem muitas outras atividades, como, por exemplo, os serviços bancários. Em cidades onde não tem agências de bancos, o Correio presta esse papel. São diversos os motivos que fazem o Correio ter esse balanço negativo. Claro que existe má gestão, claro que existe falta de produtividade e outras coisas, mas os Correios, a partir da pandemia, ele ficou concentrado na parte de entregas de cartas e correspondências, e não dos deliveries e entregas de produtos, que é o que dá lucro nessa área. Quem tomou conta desse setor foi a iniciativa privada, e o Correios acabou ficando com a parte que não dá lucro, que é justamente a correspondência, principalmente. E isso foi uma movimentação de mercado que aconteceu e nos deixa na situação que temos hoje. Mas além desse serviço que eu falei, existe o atendimento e a contemplação de políticas públicas que são feitas pelos Correios, como recebimento e entrega de documentos com relação ao auxílio emergencial, auxílio gás e parcerias com o Ministério da Cidadania para populações mais vulneráveis. Tudo isso feito pelos Correios. Aliás, essa turma que adora defender as privatizações, eles também adoram se comparar com os Estados Unidos. E vamos dar uma olhada no que acontece com o serviço estatal de entregas dos Estados Unidos? Matéria do Investing, Serviço Postal dos Estados Unidos reporta prejuízo líquido de 9 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025. E lá não se fala em privatização, mesmo o serviço de correio estadunidense também não sendo lucrativo. Mas o que eu quero chamar essa atenção aqui é que os Correios não é um serviço feito para dar lucro, o objetivo não é esse. O Correios tem um impacto muito grande na vida de milhões de famílias brasileiras, principalmente as de baixa renda. E toda essa responsabilidade que os Correios têm na prestação de diversos serviços é algo que eu duvido que uma empresa privada que assumir os Correios vai querer executar, por um simples e único motivo. Esse tipo de serviço não dá lucro. Serviço básico e essencial não se privatiza, gente. Esse tipo de serviço não se privatiza. Aula 1 de crescimento econômico e desenvolvimento nacional. Água, energia, petróleo e tudo que é capital estratégico você não entrega na mão da iniciativa privada. Inclusive na Europa, a gente tem visto uma onda de reestatização de serviços públicos essenciais, como o serviço de água em alguns países. E aí, você já tinha parado para pensar sobre a situação dos Correios a partir dessa ótica? Curte, comente, compartilhe e mande esse vídeo para outras pessoas que também precisam se informar e pensar sobre economia. Fique ligado para os próximos vídeos.